Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca, você, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter a esse tipo de agressão. Deputada, tenha paciência. Cale a boca, você. Aonde o depoente que está aqui, ele está na condição de testemunha, e na condição de testemunha ele não pode mentir. Ele pode simplesmente dizer que não vai falar ou coisa para agora mentir, ele não pode mentir. E eu quero refazer a pergunta, dando a oportunidade, inclusive, para o depoente, para ele não mentir. Consta uma ação penal no qual o senhor foi condenado de forma pecuniária a pagar inicialmente um valor de R$52 mil, depois houve uma atualização para mais de R$71 mil numa ação aonde ocorreu o fato específico em Goiás, que correu na Justiça Federal, aonde o senhor foi condenado, exatamente onde o caso específico era a agressão a um frentista que se negou a lavar uma viatura que o senhor solicitou. O senhor foi condenado ou não? O senhor recebeu essa condenação ou não? O senhor pagou ou não através da ação de regresso da União, que pediu depois o retorno desse valor por conta de o senhor ser servidor público e inicialmente ter vindo o pagamento por parte da União. Isso ocorreu ou não, senhor Silvinei? Ok, vamos lá. O processo administrativo disciplinar eu fui absolvido pela comissão e ele foi depois arquivado por prescrição. A senhora falou na Justiça Penal. Eu não tenho nenhuma condenação. Só um minutinho. Deixa eu puder falar, porque senão fica difícil. Pode falar. Aí, não tenho condenação penal nesse caso, senadora. Viu, senadora? Não tem condenação penal nesse caso. O que tem aí? Veja bem, o cidadão entrou com uma ação contra a União pedindo R$20 mil. A AGU nunca me chamou no processo. Ele usou documento lá falso e ganhou a ação da União, recebeu R$20 mil. O que fez a União depois de 17 ou 18 anos? A decisão se foi documento ou não falso não é o que consta. Eu quero saber exatamente da sua resposta. O senhor está fazendo uma exposição externa aqui acerca do processo. Eu estou lhe fazendo uma pergunta pontual, senhor Silvinei. É do jeito que a senhora... Senhor Silvinei, o senhor tem que responder a pergunta. Não, presidente, eu não vou aceitar. Senadora Elisiane. Ele tem que responder o questionamento que eu fiz. Estou respondendo. Senadora Elisiane. Qual a relação? Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta... Estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Um colega trabalhar em qualquer órgão do governo federal fora do Brasil. Senhor Silvinei, o senhor, na verdade, foi denunciado lá no final dos anos 90 pelo Ministério Público Federal por participar de um esquema de cobrança de propina para empresas de guincho que atuavam nas BR-101 e 280 em Santa Catarina. As informações constam, por exemplo, que as cobranças de propina chegavam a 40% do valor dos serviços. E ainda consta, por exemplo, a informação de que o senhor ameaçou dar um tiro na testa de uma das pessoas que o acusaram por deixar de pagar o valor da propina. Esses fatos ocorreram? Senadora, por isso que é importante sempre ler as coisas, né? A imprensa coloca lá o jargão e o pessoal vai na onda, né? Imprensa maldosa aí. Vamos lá. Primeiro, eu estava investigando que eu era o chefe, um policial corrupto, que foi demitido por corrupção e depois ele recebeu uma nota de culpa, ou seja, foi demitido por 2 vezes, condenado na justiça. E começamos a investigar esse policial. Ele era um propineiro. O que ele fez? Se viu apertado, foi na Polícia Federal e falou um monte de besteira lá.
O que fez a Polícia Federal? Quebrou o sigilo bancário de todos, inclusive o meu. O que diz o relatório da Polícia Federal? Silvinei Vasquez não tem nada a ver com isso aqui, não existe nada contra ele, está lá no processo. Delegado federal assina embaixo. Aí, como é de costume da imprensa, como ocorreu agora, sempre que a gente vai se envolver em alguma coisa, sai uma notícia próxima, né? Fizeram a denúncia, minha e dos demais policiais, há 3, 4 dias antes de eu assumir a Superintendência de Santa Catarina. O que fez o juiz federal? Sequer aceitou a denúncia. Isso não existe crime nenhum contra mim. Só que isso aí ninguém publica. Os fofoqueiros de plantão que andaram aí destruindo a instituição também não levam a informação. Por que o senhor não respondeu, por exemplo, ao site Metrópolis, quando ele fez a solicitação do teor, por exemplo, dessas informações? A senadora? E através da lei de acesso à informação, e o senhor se negou a dar essas informações? Eu não tenho obrigação nenhuma de estar falando com o repórter. Não tem obrigação. Eu falo com aqueles que têm o princípio ético. Por que fala lá no Código de Ética do Jornalista? Você tem que checar, inclusive, para replicar. Está lá. Artigo 4º do Código de Ética do Jornalista. Não fazem. Então, eu não tenho obrigação nenhuma, pessoa. E aí, o Metrópolis tem acesso, viu, senadora, ao processo, é só solicitar. Então, vai se observar lá que a Polícia Federal me isentou e essa mentira que eles colocam que o processo foi prescrito é mentira, porque prescreveu para os demais, porque eu sequer o juiz aceitou, o juiz da primeira vara criminal de Joinville contra a minha pessoa. Seu Silvinei, ainda sobre a questão da informação da imprensa. A imprensa, e aí especificamente o caso que eu acabo de citar, ele faz uma solicitação através de um instrumento legal, que é a Lei de Acesso à Informação. O senhor pode até não ter a obrigação de falar com o jornalismo, o senhor tem a obrigação de dar a informação, que é o que prevê o dispositivo legal brasileiro. Então, aí, fazer um juízo de valor, se é A, é B, se é de direita, se é de esquerda, isso aí não compete, por exemplo, sobretudo no agente público. Senadora, eu nem sei quando é que foi que a Metrópolis fez esse pedido. Não sei se a senhora puder me dar a data, mas como é que funciona o trâmite? Primeiro perde para o órgão, depois tem um recurso e vai para a CGU. A CGU não nega processo. A CGU só pede para tirar o nome das pessoas, o CPF. Vocês sabem o que acontece, estelionato, esse negócio todo. Então, ela pede só para tirar alguns dados ali e entregar o relatório final. Eu não posso afirmar para a senhora acerca desse pedido, porque eu não tenho conhecimento. E não passa pelo diretor-geral os pedidos. De nada. O diretor-geral é uma Mas me responda política. uma coisa, o senhor nunca negou informações quando o dispositivo vem pela Lei de Acesso à Informação? Eu não posso negar, o diretor-geral não tem autoridade para isso. E a pessoa pode recorrer para a CGU. Lá na CGU, se o órgão não quer entregar, por exemplo, nós já pedimos, fizeram uma entrevista esses dias aí, falando sobre o segundo turno. Informações ali que batem totalmente contrárias ao que está no sistema da PRF aqui. O que a gente pediu? Cópia desse estudo para a gente analisar e vim aqui preparado, que eu sabia que um dia eu ia ser chamado, já estava aí vazando na imprensa. E quem que fez aquela matéria? O que falaram? Não pode, que é sigiloso. Depois, a senhora já me perguntou, ô Vasquez, cadê os teus processos? Quantos são? Aqui os advogados. A PRF não fala. Negou 2 vezes. Vou ter que recorrer para a CGU ou entrar na justiça. Então, eu queria responder para a senhora. Eu tenho um processo lá na PRF, eu sei lá quantos. Mas eu não posso que nem a PRF me diz. Não quer me entregar. Então, senadora, o procedimento, ele é feito com muito cuidado. A CGU é um órgão muito sério, com profissionais extremamente comprometidos. Eles acompanham tudo isso. Não existem essas informações. Eu não lembro, desse pedido do Metrópolis. Senhor Silvinei, ainda sobre a questão dos processos, consta, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal de Santa Catarina, uma outra ação penal que trata, inclusive, de agressão física nas costas de um frentista, enfim, que o senhor teria, na verdade, agredido este homem. O senhor também não fez isso? O senhor também vai negar que participou desse ato? Isso não é em Santa Catarina, foi em Goiás. Sim, foi em Goiás, mas a ação... Deixa eu explicar para a senhora. Foi em Goiás... Foi em Goiás, especificamente na cidade de Cristalina. Isso, senadora. Em Cristalina, fomos abastecer a viatura, um cidadão arrogante, inclusive o posto tinha um parlamentar lá que tinha muita influência. Naquela época, os cargos na polícia também eram tudo indicado assim, né? Cheio de problema, e aí, naturalmente, a gente foi perseguido. A comissão, senadora, a comissão de PAD me absolveu. Só que isso aí ninguém declara, né, a comissão. O inquérito policial da Polícia Federal foi arquivado. Então, e aí, no âmbito administrativo, não teve punição. Por quê? Não é culpa minha.
Eu fui absolvido pela comissão e depois o processo foi prescrito. O que ocorreu? Que existe uma confusão aí na cabeça de todo mundo. O cidadão, assim como eu tenho feito, já fizemos em 114 ações, entrou com ação de danos morais. A AGU, por sua vez, que eu tenho a obrigação, fez a defesa da União, mas nunca me chamou em qualquer instância para dar uma informação. Porque eu ia mostrar para eles que o atestado médico não tinha auto de lesão corporal, era do dia anterior aos fatos, um atestado de imposto de saúde, que o registro que ele fez na Polícia Civil, só se eu viajei por telepatia para chegar lá. Um processo todo montado. O juiz de primeiro grau não conseguiu ver isso, por quê? Senhor Silvinei, sobre acerca da sua defesa nos autos, não é o que eu quero saber. Eu quero saber que o senhor tem consciência, então, que o senhor, na verdade, foi acusado, houve abertura do processo, aonde consta que o senhor teria agredido uma pessoa de uma forma, inclusive, muito terrível e brutal, por conta de ele ter apenas se negado a não lavar uma viatura. Não, não é verdade, não é isso, não. Ele não deixou o senhor eu lavar a viatura. participou ou não? O senhor foi ou não foi acusado neste processo? Não, eu quero uma resposta. Eu não vou ficar abrindo espaço aqui para fazer discursos. E muito menos simplesmente utilizar a CPI como Ademar, deixa ela fazer, deixa ela fazer. Não está... Me responda. Respeita a senadora. Deputado, Senhores. deputado, deixa eu falar Senhores aqui uma coisa deputados, pra senhores você. senadores. Presidente. Senhores deputados. Eu gostaria que vocês se Senhores acalmassem. deputados.